Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Eu sou o Fábio e esse é mais um excepcional episódio do podcast Entendes o que estás lendo? Hoje nós vamos ver Levítico capítulo 23, a parte 2, episódio número 424. No episódio anterior a gente começou a falar um pouquinho da Páscoa. Hoje a gente vai continuar falando da Páscoa, essa festa fantástica. A gente vai falar também da festa das primícias, e as outras festas aqui de Israel, tá bom? Nesse e nos outros 2 episódios a gente vai falar bastante sobre essas festas. Então, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Espero que vocês estejam desfrutando e sendo abençoados por este trabalho fantástico que a gente faz aqui com muita dedicação e carinho para você entender mais o texto bíblico, tá bom? Então veja que a grande festa da Páscoa, ela derivou todo o seu significado de uma cena histórica memorável. Anualmente, recordava um evento de extraordinário interesse e, ao fazê-lo, impressionava todas as almas suscetíveis com aquelas verdades principais às quais Deus chamou Israel para dar seu testemunho vivo. Que noite na história hebraica! Aquela noite de Páscoa do Senhor. Que falsa confiança em todo egípcio, que corações agitados e esperanças trêmulas em todo o lar hebreu. Com que reverência solene. E ainda com que expectativa emocionante. Seus antepassados na terra da servidão, participando daquela estranha refeição. Com que cuidado ansioso eles viram que a corrente sanguínea salvadora marcava as vergas da porta que fecharia seus entes queridos. E que manhã, que felicitações alegres em cada lar hebreu quando todos conheceram em vida e saúde naquela marcha vitoriosa e memorável. Que terrível consternação! Que selvagens gritos de angústia e remorso naquelas casas egípcias onde o anjo da morte havia passado e desferiu seu terrível golpe. Era a hora da interposição mais sinalizada de Jeová, era a hora da redenção nacional. Eles podem muito bem se lembrar em todas as suas habitações e por todas as suas gerações. Este festival recordava a cena e também a libertação a que imediatamente eles foram conduzidos. Havia perigo com a distribuição em tribos, com o Jordão cortando 2,5 tribos do resto, afastando ali um pouquinho, que sua unidade nacional pudesse ser perdida e assim a distinção pela qual eles foram chamados a desaparecer. Essas memórias comuns e sagradas ajudariam a uni-los e mantê-los unidos. Isso pode ser considerado como o festival de abertura do ano, e o de encerramento era a festa dos tabernáculos. E tipicamente ali representando a vida do povo de Deus, passando da redenção à restituição. O ano sagrado judaico ele pode ser usado para representar o progresso da graça divina. O fundamento de tudo é a Páscoa, redenção, a morte de Cristo, o Cordeiro Pascal, e as ideias principais aqui que você tem que anotar para você entender bem, após você ler o capítulo 23 e ouvir a nossa explicação, é que toda verdadeira vida descansando no verdadeiro começo da paz e descanso, na oferta do Cordeiro de Deus pelos pecados do mundo. Toda verdadeira santidade, pão sem fermento, fruto puro do trabalho do homem, oferecido a Deus, brota da fé. A reconciliação com Deus é o início da vida consagrada.
A Páscoa é uma celebração nacional e expôs a verdadeira força da vida nacional, como a vida de Deus na nação. Esse capítulo de Levítico 23, ele foi denominado pelo seu conteúdo o calendário das festas. E sob muito do que foi abolido pelo Evangelho, nós podemos traçar princípios e verdades de aplicação permanente, investidos de interesse tanto para a igreja cristã quanto para a judaica. A palavra traduzida como festas no texto significa tempos fixos. Mas no versículo 6, festa é a tradução de uma palavra que significa regozijo, alegria, cuja expressão são danças ou procissões. Por sua devoção a Jeová, os israelitas não deveriam ser continuamente sombreados na escuridão, nem privados da alegria legítima que acompanhava até mesmo as celebrações dos não cristãos. Somente eles deveriam celebrar as festas do Senhor em sua honra, não para a deificação de Baalim ou de Astarote. Alegrai-vos no Senhor, é nosso privilégio como cristãos. E realizar cada privilégio também é um dever. Elas são denominadas convocações santas e, portanto, são distinguidos das orgias selvagens de outras religiões e de outros cultos, de outros povos que viviam ali próximo a Israel. Devemos visar, especialmente em nossas reuniões religiosas modernas, a edificação. Não ceder ao excesso de humor ou de leviandade, mas preservando o decoro enquanto se eleva ao entusiasmo piedoso, mas inteligente. Por meio de tal momento de alegria sagrada, nós provaremos a verdade da declaração: a alegria do Senhor é a nossa força. Versículo 7. As ocupações habituais, elas são renunciadas e o descanso não da indolência, mas da atividade espiritual é desfrutado. O bem que daí resulta para a estrutura física e espiritual dificilmente pode ser superado. A observância semanal de um dia de santa convocação evitava todo pretexto de esquecimento e lembrava, além disso, que o tempo estava passando. O homem metódico, ele divide seus dias e uma consideração pela ordem é evidente em todos os preceitos das Escrituras. No versículo 9 ao 14, nós vemos um relato aqui sobre a festa das primícias. O que era isso? A festa das primícias, ela começou no segundo dia da festa dos pães asmos, como implicam os versículos 15 e 16 sobre o Pentecostes. Curiosamente, o molho das primícias deveria ser agitado no dia seguinte ao sábado, isto é, no dia que corresponde ao nosso atual dia do Senhor. E tal coincidência, ela não deve ser negligenciada e foi manifestamente planejada. Se a Páscoa fala da morte de Jesus, as primícias certamente pretendem falar de sua ressurreição, A morte do Cordeiro Pascal e a apresentação das primícias ocupam a mesma relação temporal que a morte de Jesus e sua ressurreição. Portanto, nós encontramos nesse arranjo aqui as seguintes lições, anota aí. Foram um reconhecimento agradecido da mão de Deus na colheita e, ao mesmo tempo, a condição de sua colheita adequada. Como um escritor disse muito apropriadamente, neste dia não comereis pão, nem milho torrado, nem espigas verdes, até o mesmo dia em que trouxerdes uma oferta ao vosso Deus. Será estatuto perpétuo pelas vossas gerações em todas as vossas habitações. Versículo 14. Anexado à colheita antes da oferta das primícias, mas que quando o feixe foi apresentado, acabou, e assim está escrito: ele, o sacerdote, moverá o molho diante do Senhor para ser aceito por você. Agora, meus queridos, fica muito claro aqui, a partir disso, que Cristo, as primícias, santifica a colheita humana subsequente. As almas, elas dependem das primícias anteriores para a consagração e aceitação.
E assim nós vemos em símbolo que ele foi ressuscitado para a nossa justificação, Romanos capítulo 4, versículo 25. E aqui estava uma amostra do que estava por vir e estava próximo. Foi o primeiro maduro, mas o resto estava a caminho. Da mesma forma, a ressurreição do Salvador é o penhor e penhor de seu povo. Por isso Paulo diz: mas agora Cristo ressuscitou dentre os mortos e se tornou as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados, mas cada um por sua ordem. 1 Coríntios 15, versículo 20 ao 23, mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, e depois os que são de Cristo na sua vinda. Portanto, tomamos o Salvador ressuscitado como ao mesmo tempo a promessa da ressurreição de seu povo e a mostra que nossa ressurreição deve ser. Na promessa implícita por sua ressurreição, não precisamos nos demorar. Está claro em 1 Coríntios 15 e em outras partes das Escrituras que a ressurreição dele é a garantia certa da nossa. O outro pensamento envolvido aqui é igualmente precioso. A nossa pátria está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu poder, sujeitando-se e sujeitar a si todas as coisas. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. Assim como Jesus em sua vida pós-ressurreição de 40 dias na terra mostrou maravilhosa superioridade às leis da natureza pelas quais esses corpos de humilhação estão sujeitos, assim como ele foi capaz de ministrar misericórdia para passar com a velocidade do pensamento de um lugar para o outro lugar, entrar por portas trancadas e desaparecer como um vapor quando ele dispensou sua paz, assim nós esperamos possuir um órgão mais consoante com as aspirações de nossos espíritos e melhor adaptado do que nossos corpos atuais podem ser para cumprir os propósitos de Deus. Os 40 dias antes da ascensão de nosso Salvador fornecem a visão agora necessária sobre as condições de nossa vida futura. Quando também nós estivermos reunidos como feixes que estão maduros no celeiro acima, sabemos que quando ele aparecer, seremos semelhantes a ele. Nós temos aqui na festa das primícias a lembrança da provisão divina. Quando entrardes na terra e colherdes a sua colheita, então trareis, etc. Versículo 10. Meus queridos, entendam uma coisa. Deus antecipou nossas necessidades espirituais com todas as provisões do Evangelho. Nunca surgirá qualquer necessidade para a qual não haja em Cristo Jesus e em sua salvação um suprimento adequado. Antecipou as suas necessidades corporais, creia nisso. Ele estava preparando para eles milho, vinho e azeite na terra para onde eles foram. E assim Deus está, durante todos os meses, entre a semeadura e a colheita, preparando o suprimento necessário para nós. Creia nisso. Ele está provendo nossa nutrição e também o nosso prazer e satisfação. A sua mão de poder está sempre trabalhando e nunca cessa. João capítulo 5, versículo 17. Ele antecipa o que precisamos. A bondade de Deus, ela é manifestada a nós através de todas as gerações. Ela exige de nós uma resposta inteligente e devota. Somos lembrados pelo belo ato de simbolismo aqui prescrito, a apresentação do primeiro feixe da colheita ao Senhor, versículos 10 e versículo 11, que nossa atitude grata e consciente deve se mostrar
Glória ao nome de Jesus. Numa dependência consciente de Deus, a fonte de toda vida e força, a gratidão a Deus, o generoso benfeitor. Sem dúvida alguma, este seria um elemento principal. Os corações deles ali nas primícias, na festa das primícias, deveriam se encher de gratidão pela colheita que estava sendo colhida. Não há menos gratidão devida ao nosso gracioso Deus por nos dar comida. E não apenas nossas necessidades físicas, mas também nosso bem-estar físico e espiritual. Obrigado, Jesus. O versículo 13, as ofertas que falam aqui do versículo 13, falavam da comunhão do adorador com o próprio Jeová. Meus queridos ouvintes, onde quer que se esteja ouvindo, nós devemos, como filhos reconciliados, ter comunhão com Deus a quem amamos, regozijar-nos em sua presença, sentar-nos à sua mesa. Aqui ele é reconhecido como Deus da providência, cuja mão bondosa enriquece o homem com os frutos da terra, fazendo a semente germinar, aperfeiçoando-a, amadurecendo-a com sol, ar, chuva. Israel repreendeu assim a loucura das nações vizinhas que divinizaram a terra como a deusa pessoal e as concepções do materialista moderno que se recusa a ver na natureza qualquer traço de uma deidade dominante. E daquele panteísta que identifica Deus com suas obras podem ser igualmente reprovadas. Por quê? Porque as bênçãos recebidas da providência divina são reconhecidas. Certamente o mesmo argumento se aplicará a todos os muitos favores temporais e espirituais que fluem sobre nós como filhos de Deus. De fato, o que temos de dotação intelectual, física ou de propriedade que não procedeu dele. Feche os seus olhos por 10 segundos apenas e repita comigo: Jesus, obrigado por tudo que eu tenho e obrigado mesmo pelo aquilo que traz preocupação para mim, o amanhã que o Senhor já proveu. Então eu te agradeço. Dá-me um coração grato, coração agradecido pelas provisões corporais e espirituais. Obrigado, Jesus, por cuidar da gente com tanta bondade, com tanto carinho. A gente se vê no próximo episódio. A gente vai continuar falando da festa das primícias, da Páscoa, dos tabernáculos. Tem muita coisa legal para a gente aprender. Todos os princípios aqui são muito didáticos para a gente, tá bom? Um abraço, até breve. Deus abençoe. Tchau, tchau.